Olá, para você que está aqui me assistindo, eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos agora para mais uma reflexão astrológica semanal. Vamos ao que interessa, porque essa semana nós vamos ter aí dois ingressos, aí uma mudança de planetas seguindo aí nos signos zodiacais, né, se movimentando na roda. Bom, antes de começar, pessoal, então nós vamos falar da semana do dia 12 ao dia 18 de dezembro. E eu vou relembrar aqui para vocês que estou com um curso novo de astrologia, vocação, carreira e profissão. Eu lancei esse curso no mês de novembro, no finalzinho de novembro, né? E nós estamos com ele todo vapor. Então, nesse curso, né, nós temos as aulas gravadas e você pode assistir as aulas quando puder, né? Pode rever as aulas, só não pode baixar o material em vídeo, mas as apostilas sim, né? Que é a apresentação que eu sigo ao longo ali das aulas, tá? E a ideia desse curso é aprofundar o olhar, especialmente da astrologia natal, para você compreender as características de comportamento de uma pessoa, de um nativo, vamos dizer, né? Assim que a gente diz na astrologia tradicional, e entender aí quais seriam as habilidades, as áreas, né, que ele pode desenvolver essas habilidades comportamentais. Também entender o fluxo da carreira, né, a promessa da carreira, né? Se há promessa de mudança ou se há uma estrutura um pouco mais linear para a carreira, para os ganhos. E os perfis também, né? Eu peguei 3 perfis bem específicos: multitalentos, o especialista, empreendedor, e aí você consegue identificar pela carta, né, se esse nativo se enquadra em algumas desses perfis aqui. Ok? Agora, gente, nós estamos aqui, estou gravando no dia 10 de dezembro, mas eu vou lançar ainda outro curso nesse ano, tá? Que é o de aprofundamento no delineamento da carta para crianças, tá? Que é o mesmo mapa natal, ele não muda, né? O mapa natal vale do início ao final da vida, mas a gente tem um olhar um pouco especializado, principalmente porque quem solicita as leituras natais são os pais, na grande maioria das vezes, né? Então fiquem de olho aí, eu vou avisar vocês também pelas redes sociais, tá bom? Bom, vamos aí o que interessa, né, gente? Essa é a terceira semana do mês de dezembro, de 12 a 18, essa semana aqui. E nós não vamos ter nenhuma fase da Lua se iniciando aqui, né? Porque a fase cheia vai ser no dia 19, que é domingo da outra semana. Então nós vamos falar dessa fase cheia na próxima reflexão. Mas é uma semana bem interessante. A gente tem dia fora de curso, é com a lua fora de curso, dia livre de aspectos. Temos dias que tem um único movimento no céu, em compensação outros que tem muitos movimentos, né? Vamos aqui ao que interessa. Esse dia 12, pessoal, ele vem com uma tendência um pouco monótona, porque apesar da lua estar aqui no signo de Áries, que é quente, seco, né? Bem ágil, movimentado, às 13h50, a Lua vai se deparar com um ângulo exato de 60 graus, onde está Saturno, aqui no signo de Aquário. E exatamente aqui em Áries, onde a Lua está, Saturno tem um certo prejuízo, né? A gente costuma dizer que não é uma área muito feliz para Saturno. E como Saturno é um planeta que representa os entraves, limitações, barreiras e tudo mais, ele vai representar um freio um pouco nessa característica ariana, né, de Lua em Áries. Então ele tem uma tendência um pouco monótona, que pode ser vivenciada no incômodo, né? Você pode sentir que o dia não é grandioso, não traz grandes eventos, grandes circunstâncias e tudo mais. Ele pode ser um dia até neutro, né? Eu diria. Ele não tem uma tendência nem tanto positiva nem tanto negativa. A única atenção que vocês devem ter é para inícios de assuntos importantes, quaisquer que sejam, né? Porque então essa questão de Saturno observar aqui um ponto onde ele tem queda, né, aqui no signo de Áries, não é muito favorável para os inícios, ok? Como o Saturno representa tempo, lentidão, obstáculos, esses temas eles vão acabar sendo vivenciados com um pouco de prejuízo, né? E não é tão favorável para o andar dos assuntos, ok? O dia 13, ele vem com uma tendência um pouquinho mais competitiva, porque já vamos começar a segunda-feira. A segunda-feira, inclusive, é um dia de muito movimento no céu. Às 6h53 da manhã, com o ingresso de Marte no signo de Sagitário. Bom, Marte está deixando aqui o seu domicílio noturno, né? Aqui ele está deitando e rolando, bastante estratégico. E vocês puderam perceber nesse mês aqui de Marte, um pouquinho mais de mês, né? De Marte aqui no signo de Escorpião,
uma tendência bem estratégica mesmo, né? Num sentido de mundo, num sentido de país, em vários assuntos, a movimentação ela foi meio jogo de xadrez, né? Só que agora, ao ingressar Marte em Sagitário, ele perde poder, né? A capacidade estratégica principalmente, porque o Sagitário é um signo quente e o calor, ele expressa movimento mais ágil, velocidade, né? A gente costuma dizer que os signos de natureza fria, né, de temperamento ou melancólico ou fleumático, que são os frios, eles são mais yin. E os de fogo e ar, né, colérico e sanguíneo, eles são yang. Então, Marte já tem uma natureza quente, né? Ele já é colérico também. E ele ingressa em Sagitário, que também é colérico. Então, em termos de decisões, atitudes, movimento, é muito mais ágil, há uma tendência um pouco mais competitiva, fervorosa, né? Um pouco mais bruta também, né? A gente pode dizer porque por causa da secura natural também do temperamento colérico, né? Tanto de Marte como do signo de Sagitário. Então, vocês vão perceber que há uma agitação nesses próximos momentos. E, gente, assim que Marte ingressar em Sagitário, ele vai aplicar uma conjunção aqui ao nodo lunar sul. Os nodos se movimentam de forma retrógrada, né? E os nodos eles estão caminhando para mudar aqui, vai mudar agora em dezembro, né? Para o eixo Touro-Escorpião, nodo norte em Touro, nodo sul em Escorpião. Mas no ingresso de Marte, o nodo sul ainda está em Sagitário. E o nodo sul é o nodo catabólico, né? É o nodo mais os dois nodos na visão clássica, eles não são assim tão positivos, mas o nodo sul é o que mais tem a relação com a destruição, com a coisa mais tensa. Então, esse dia 13, dia 14, né, quando Marte ingressa no signo de Sagitário, ele tem uma tendência corrosiva mesmo, né, a gente pode dizer, corrosiva, veloz. Então, se você anda muito nas estradas, né, de carro, de ônibus, enfim, tem que manter uma atenção, principalmente se você for o condutor, tá? E também com a atitude repentina, né? Com os riscos que vão surgindo na vida e a gente vai comprando, né? Por exemplo, repentinamente surge o interesse e aí você toma uma atitude baseada no momento, né? O Sagitário é um signo mutável e os signos mutáveis eles são oscilantes, eles não são muito firmes, né? E ainda a natureza quente e seca favorece um pouco da velocidade da ação. Por isso é necessário bastante atenção, especialmente nesse dia 13 e dia 14, né? Que são os momentos em que ele está no início do signo de Sagitário. No clima geral ele é muito fervoroso, né? Então fiquem atentos aí aos desgastes mesmo, né? Principalmente quando estiver lidando com outra pessoa. E para início não é muito legal, principalmente início de atividades e aí qualquer assunto. Se você vai realizar uma compra, vai fechar um negócio, vai ter uma conversa importante, vai iniciar um estudo, vai fazer qualquer coisa que seja inicial, né? Tomar uma iniciativa merece bastante atenção, porque Marte é o pequeno maléfico e esse ingresso ele não está sendo assim tão leve, né? Como eu já disse para vocês aqui, pela questão da natureza e modo de ação de Sagitário, como também da conjunção com o nó do sul. Então, ele tende a ser, a segunda-feira, ela tende a ser um pouco ríspida, veloz, agitada, né? Ela é um pouco bruta, tá bom? Então, mantenham atenção. Aí o próximo movimento é às 13 horas e 3 minutos, que é quando a Lua aplica um ângulo de 120 graus ao Sol. O Sol está aqui no signo de Sagitário e a Lua está aqui em Áries. E esse movimento ele é bem interessante, dinamiza o desenrolar dos assuntos, porque o Sol tem poder aqui no signo onde a Lua está, ele se exalta em Áries. Mas por questão do ingresso do Marte no signo de Sagitário, é importante manter a atenção para os inícios, né? Vocês vão perceber que o ritmo da segunda é veloz, super acelerado, tá? Porque nós estamos com Lua no signo de Áries, pelo menos durante a manhã, né? 14h52 é quando Mercúrio, então, deixa o signo de Sagitário e ingressa em Capricórnio, né? Assim, melhora um pouquinho, assim, bem pouquinho mesmo para Mercúrio, né? Porque no ponto onde ele está ali em Sagitário, né? Nos 30 graus de Sagitário, Mercúrio tem debilidade do exílio, né? Ele rege o signo oposto, que é Gêmeos. Ao ingressar em Capricórnio, ele deixa essa debilidade, mas ele só vai ter um poder aqui dos graus iniciais do termo, né? Nos termos egípcios, né? Existem outras maneiras de atribuir termos, mas nos termos egípcios, esses primeiros graus aqui
pertencem a Mercúrio. Então, assim que ele ingressa em Capricórnio, o processo da mente fica bem mais prático, né? Então, todo dia 13, né, pelo menos até aqui às 14h52, tem uma tendência bem seca que envolve signos do elemento fogo, né, da triplicidade do fogo, coléricos. E quando o Mercúrio ingressa em Capricórnio, então essa secura que promove praticidade, ela vai facilitando um pouco a realização dos assuntos burocráticos, realização das conversas de uma maneira mais simples, né? Não tem nem um pouquinho de complexidade, tá? Assuntos de um nível um pouco mais racional, eles são bem mais fáceis, né? Até se você estiver pensando em comprar alguma coisa, né? O Mercúrio em Capricórnio, ele facilita muito ter uma visão concreta das coisas, bem racional, né? Ele tira bastante da natureza volúvel e tal. Bom, e aí, gente, às 21h02, a Lua vai aplicar uma quadratura, que é um aspecto de 90 graus a Vênus. Vênus está em Capricórnio e a Lua está no signo de Áries. E essa quadratura, ela tem bastante tensão, né? Porque há uma troca de debilidades aqui, né? A Lua está no signo onde Vênus tem debilidade, Vênus está no signo onde a Lua tem debilidade. O dia 13 à noite, às 21h02, requer muita atenção nos assuntos que envolvem a parte monetária, compras, né, assuntos ligados a investimentos, financiamentos, também tudo que envolva moeda, tomada, né, ou retirada de recursos, aqui precisa ter atenção. E também para os temas que envolvem o mundo feminino, o mundo da sensibilidade, as artes, o romantismo é bem prejudicado aqui, né, gente? Né? A gente tem uma dificuldade de influir com esses temas. Mas foi o que eu disse para vocês, toda segunda-feira ela está bem carregada com a secura de todos os movimentos. E essa secura, ela não é muito afável, amigável, né? Ela não é, a secura é pé no chão, senso de realidade, realização das coisas no nível prático. Tem um último movimento aqui ainda na segunda-feira, que é um aspecto de 60 graus entre Lua e Júpiter, né? Júpiter está aqui nos graus finais, finalzinho de dezembro ele ingressa em Peixes, né? Então ele já está nos 3 graus finais, que não são graus muito bons, né? Finais, não há nada muito novo aqui. Ele vai receber aí um aspecto de 60 graus da Lua, né? Esse aspecto é muito leve, não é uma troca muito poderosa, nem de dignidades, nem de debilidades, então é bastante provável que a gente nem perceba muito, tá? Então, dia 13 eu acho que é o dia mais complicadinho dessa semana aqui pelo volume, né? Pela quantidade de movimento no céu e pela natureza seca que está muito forte, né? Bem evidente. E no dia 14, que é terça-feira, nós vamos ter aqui às 5h11 a Lua ingressando em Touro, então ela vai diminuir bem essa agitação da segunda-feira. Tudo que teve na segunda não tem na terça, né? Porque, gente, esse território de Touro, ele é bem estável e calmo mesmo, né? Touro é um signo fixo e tem a natureza seca, né? Fria e seca. Frio é yin, a secura é manutenção, é permanência, praticidade e tal. Então, quando a Lua ingressa em Touro, em sentido de ritmo, ela mantém os assuntos, o ritmo é bem devagar, cauteloso, né? Então, não há muito movimento, vocês vão perceber uma mudança de ritmo assim que ela ingressa em Touro. Assim que ela ingressar em Touro, ela vai aplicar um aspecto de 120 graus a Mercúrio, que acabou de ingressar aqui no signo de Capricórnio. Aí esse aspecto ele é bom para estudar, né, mesmo, principalmente assuntos bem racionais. Então, não é que não tem uma natureza superficial, mas eu diria que para assuntos muito complexos, esse trígono não é muito favorável não, tá? Por causa da secura, né? Se fosse umidade, até favoreceria um pouco, tivesse um pouquinho de umidade aqui envolvida, favoreceria um pouquinho, né? A natureza da Lua é úmida, mas o território onde ela está é seco. É bom esse aspecto, bastante favorável para assuntos de burocracias cotidianas mesmo, né? Realizar protocolos, cumprir com agendas, né? Tudo que você programou pode fluir sem grandes alterações, sem grandes modificações, tá bom? Bom, e aí é só isso no dia 14, pessoal. O dia 15, ele vem já na madrugada, a 1h36, com a quadratura, um aspecto de 90 graus entre Lua e Saturno, que é bem teimoso, preguiçosinho esse aspecto, porque nós estamos com a Lua já num ritmo lento, né, um ritmo bem constante, que não altera muita coisa, não altera quase nada. E o aspecto, a natureza da quadratura, 90 graus, já é desafiadora.
Então, como nós estamos falando de signos fixos, não é muito fácil fluir com grandes novidades, nem alterar o rumo das coisas, aplicar mudanças na rotina, não é muito legal. Então, mantenham atenção se vocês estiverem programando para fazer algum tipo de alteração ou fechar um grande negócio, tal. Pode ser um pouquinho difícil, as coisas podem demorar um pouco para se concluir, tá? O ritmo está bem devagar. E teimoso também, como eu disse, é mais difícil a gente conciliar interesses, conciliar opiniões, conciliar ideias aqui, tá? Ele é bem no sentido de, não vou trocar o certo pelo duvidoso, tá? Então não é um momento muito adequado para alterações e tal. O dia 16 ele traz um ritmo bem oscilante. O primeiro movimento é bem no meio da manhã, que é um trígono 120 graus entre Lua e Vênus. Esse trígono é bastante próspero, porque Vênus, que é pequeno, benéfico, enxerga aqui o seu ponto de domicílio. Para a Lua não é muito não, né? Aqui é um ponto do exílio da Lua. Mas Vênus rege os assuntos, né? Traz consigo os assuntos da moeda, da beleza, das artes, do clima legal, do prazer e satisfação, né? Então, para esses temas, a gente tem uma característica até interessante, tá? Ela não é empolgante, não, porque nós estamos falando de signos de uma natureza seca, né? São signos de terra. E os signos de terra nunca promovem grande agitação, grande empolgação, né? Para os planetas ali posicionados. Mas para assuntos práticos, sim, é bastante interessante. Talvez não seja assim muito legal para os assuntos de vida amorosa, por exemplo, né? Ou que envolvam temas muito sensíveis e tal, por questão da secura envolvendo os dois astros, né? Se houvesse um pouco mais da umidade aqui, poderia facilitar um pouco. Quando for 1:08, é uma quadratura 90 graus entre Lua e Júpiter, que não é propriamente rígido, né? Júpiter não tem uma natureza rígida, está aqui nos finalzinhos do signo de Aquário, prestes a ingressar em Peixes, no final do mês, né? Mas não é também muito adequado para grandes ousadias, para assumir muitos riscos e tal, né? Mantenham atenção sobre esse fator, né? Na verdade, até eu penso que há uma resistência sobre novidades e tudo mais, né? É uma tendência um pouco mais de frear tudo que é diferente, né? De resistir tudo ao que for diferente daquilo que a gente está acostumado, tá? Então, se surgir alguma coisa imprevista durante esse dia, mantenha atenção, né? Se vocês não estão sendo resistentes, inflexíveis, né? Como as coisas estão fluindo ali, tá? E depois a Lua muda para Gêmeos, às 17h42. Aí vai animar um pouquinho mais. Como Gêmeos tem já a natureza quente, é mutável, ele vai aplicar um pouco mais de energia a essa posição da Lua. Então anima, fica um pouco mais veloz, o ritmo mais empolgante também, mais disposto para a comunicação. Só que bem no final do dia, olha, 22h56, essa Lua que já vai ter ingressado em Gêmeos aqui, já em conjunção aqui com o nó do norte, ela vai aplicar uma oposição a Marte que acabou de ingressar ali em Sagitário. Então, gente, toda vez de aspecto desafiador entre Lua e Marte, deixa o clima tenso, agitado, tá? Por isso vocês precisam manter bastante atenção nas tomadas de risco, ousadias, tudo que sair do habitual, tudo que for muito diferente do que vocês estão acostumados. E fiquem atentos também às conversas, às discussões, né? Tende a ser uma coisa muito esquentada, né? Então, principalmente com riscos, eu diria, assumir riscos merece bastante atenção. Então, o clima fica um pouco tenso. Por isso que o dia, que é a quinta-feira, é bastante oscilante, porque a gente inicia o dia com a Lua em Touro ainda, e a Lua em Touro é mais lenta. Mas depois do ingresso da Lua em Gêmeos, o ritmo vai ficando bem mais agitado, né? Principalmente porque vai começando a se aproximar da oposição com Marte. Aí é uma tendência um pouco mais agressiva, né? Mais impulsiva, merece bastante atenção, tá? E de dificuldade também para centramento, né? Então, se você tiver muitas coisas para realizar, procure se programar, fazer uma agenda tal. Ou se puder, deixar a coisa menos dispersa, né? Não colocar muitas atividades juntas é até melhor, porque pode ser bastante difícil conseguir realizar as coisas com o objetivo que se pretende aqui, né? Aqui tem bastante dispersão, muita dificuldade em chegar onde é necessário chegar, tá bom? Bom, quando for dia 17, sexta-feira, nós vamos ter às 14h57 um aspecto de 120 graus entre Lua e Saturno.
aqui, né? Esse daqui, Saturno em 10 graus, a Lua vai estar em 10 aqui de Gêmeos. É um aspecto que ele não é rápido, mas ele tem uma natureza convincente, eu penso, tem uma característica convincente. Primeiro porque assim, a Lua em Gêmeos é dinâmica, é apressada, né? O campo de Gêmeos, né? A natureza de Gêmeos que é sanguínea ali facilita as trocas, né? E ainda nesse trígono diário aqui com Saturno em Aquário, favorece bem. Então eu penso no dia 17, principalmente depois desse movimento aqui em torno das 3, né? Com essa característica bem convincente, né? E o dia 18 não tem nenhum movimento no céu, pessoal, fora de curso total. No dia 19, bem cedinho, na virada de 18 para o dia 19, é que nós vamos ter a fase cheia, mas vai ficar para a próxima semana, como eu disse para vocês. Então, mantenham atenção sobre os inícios, novidades, grandes ousadias, tudo que for radical, merece bastante atenção, tá bom? Bom, pessoal, então é isso que a gente tem para essa semana, que tem um ritmo bastante oscilante. 2 ingressos, né? Marte, Sagitário, Mercúrio em Capricórnio, mais dias com uma influência muito oscilante, né? Dias com muitos movimentos, outros dias com pouco, outros dias sem nenhum. Então mantenham a atenção a esse programa, hein? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se você não é inscrito no canal, aproveite aí para se inscrever, tá? Para acompanhar aí as notificações dos vídeos que eu vou postando, tá bom? Deixo um abração para vocês. Até o próximo vídeo, então. Até mais.